Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui do nosso programa do Apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora, tanto aqui no nosso canal do YouTube, como também aqui no nosso Facebook, Edgar Leandro da Silva, o Facebook do nosso Apostolado Defesa Católica, certo? Então, hoje, mais um domingo, dia do Senhor, mais um programa do nosso trabalho. Antes de iniciarmos, como já é costume, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos, fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos, Senhor, dizendo em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. A partir de agora, então, mais um programa do nosso apostolado, começando com o santo do dia de hoje, é Santo Alberto, patriarca de Jerusalém. Alberto foi um homem famoso pela sua sabedoria. Bispo de Vercelli desde 1185, tornou-se patriarca latino de Jerusalém. Reformou a regra carmelita, que foi escola por muitos séculos. Foi assassinado por vingança pelo chefe da Fundação Hospitalar do Espírito Santo, acusado por Alberto de má conduta. Né? Tá certo? Então, esse foi o nosso santo do dia, Santo Alberto, patriarca de Jerusalém. Bom, esse mês de setembro, como os nossos irmãos e irmãs me acompanham aqui, sabem que é o mês da Bíblia. Né? A igreja, no Brasil e no mundo, então vive o mês da Bíblia, o mês da Bíblia Sagrada. Né? O nosso trabalho, nosso apostolado, escolheu esse ano de falar sobre o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o começo, praticamente. Né? Então, nós resolvemos abordar o Gênesis e dividimos em quatro passagens, né, quatro assuntos do livro do Gênesis que gostaríamos de abordar aqui. Né? Na semana passada foram as duas narrativas da criação, né? E hoje nós vamos falar sobre o pecado original. Ok? O pecado original é a primeira desobediência da humanidade a Deus, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido no Éden. Agora, essa questão do fruto proibido é interessante, porque fruto proibido devemos entender que se tratava da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a Bíblia não fala de maçã, não fala de maçã, certo? Então, entende-se que o fruto proibido é o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Esse ato trouxe a perda da santidade original, a ruptura da harmonia com Deus e a entrada do sofrimento e da morte no mundo. A condição do pecado é transmitida a todos os homens, não como culpa pessoal, mas como estado espiritual herdado. O batismo apaga o pecado original e devolve a graça santificante, embora permaneça a concupiscência. Somente em Jesus Cristo, o novo Adão, a comunhão com Deus foi restaurada pela sua morte e ressurreição. Tá? Nosso blog Defesa Católica, durante esse mês de setembro, né, está postando, então, artigos, né, a respeito desses assuntos que estão sendo abordados aqui também no nosso programa do apostolado. Então, sobre o pecado original, né, eu postei hoje um artigo sobre o assunto, tá? E aí convido os nossos irmãos e irmãs que ainda não fizeram isso, que acessem o nosso blog e aí possam fazer a leitura do artigo em sua íntegra. Tá? Na próxima semana vamos falar sobre Caim, Abel e o dilúvio. Certo? Muito bem, agora vamos entrar no assunto da história da nossa Santa Igreja. Né? Estamos da história dos concílios da Igreja. Né? Hoje nós vamos falar sobre o concílio de Calcedônia do ano 451. Então, hoje
Dando sequência à história dos concílios da igreja, nós vamos dar sequência ao quarto concílio da igreja, quarto concílio ecumênico, né? Que é o concílio de Calcedônia, do ano 451. Após o concílio de Éfeso, que condenou Nestório e proclamou Maria como Theotokos, ou seja, mãe de Deus, surgiu uma nova controvérsia, o monofisismo. Essa doutrina ela foi defendida principalmente por Eutiques, arquimandrata de Constantinopla. Ele afirmava que após a encarnação em Cristo, existia apenas uma única natureza, o physis, a divina absorvendo a humana. O monofisismo foi apoiado por alguns setores da Igreja Oriental, especialmente em Alexandria, gerando fortes tensões. Para resolver a questão, o imperador Marciano convocou o concílio em Calcedônia, perto de Constantinopla, no ano 451. Cerca de 500 a 600 bispos, maior número até então, quase todos orientais, o Papa Leão Magno enviou seus legados e sua famosa carta dogmática conhecida como Tomo de Leão, e foi lida e aclamada pelos padres conciliares. Foi declarado herético o ensinamento de que Cristo possuía apenas uma natureza após a encarnação do Verbo. A definição dogmática da união hipostática, Cristo é uma só pessoa, em duas naturezas distintas, a divina e a humana, que existem sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Essa é a chamada fórmula de Calcedônia, até hoje base da cristologia católica e também da Igreja Ortodoxa. Reafirmação dos concílios anteriores. O de Nicéia, Constantinopla I, que nós vimos aqui, né? Constantinopla I e Éfeso foram confirmados. Então, tudo aquilo que foi declarado nesses três primeiros concílios foram reafirmados nesse concílio agora de Calcedônia. O concílio aprovou também cânones sobre a organização da igreja. O cânon 28 concedia ao patriarca de Constantinopla igual dignidade ao de Roma, mas o Papa Leão Magno rejeitou esse ponto, reforçando a primazia do bispo de Roma. Definiu de modo definitivo a fé católica sobre a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem em uma só pessoa. A definição reforça o título de Maria, Mãe de Deus, pois ela chegou aqui que é uma só pessoa divina, com natureza humana e divina. Destacou-se a influência do Papa Leão Magno, cuja doutrina foi acolhida pelo concílio com a frase Pedro falou pela boca de leão. Apesar do esforço de unidade, muitos cristãos né, do Egito, Síria e Armênia não aceitaram a definição de Calcedônia, originando as chamadas igrejas ortodoxas orientais não calcedonianas, como a copta, a armênia e também a jacobita. O Concílio de Calcedônia, do ano 451, definiu solenemente que Jesus Cristo é uma só pessoa em duas naturezas, divina e humana, unidas sem confusão e sem divisão. Foi um marco na teologia cristã, consolidando a cristologia católica, reforçando a primazia de Roma, mas também gerando divisões no Oriente. Tá certo? Na próxima semana, nós vamos ver o Concílio de Constantinopla II, que foi do ano 553. Mas ainda tem o Concílio de Constantinopla III, o Concílio de Nicéia II, o Concílio de Constantinopla IV, o Concílio de Latrão I, Latrão II, Latrão III, IV, depois o Concílio de Lyon, I, II, o Concílio de Viena, o Concílio de Constança,
de Florença, do Latrão V, o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I e também, para encerrar, o Concílio Vaticano II. Tá certo? Isso, mas isso nas próximas semanas. Ou seja, pelo jeito não vai dar tempo para terminarmos esse ano, né? Os concílios, aí a gente vai continuar em 2026, se Deus quiser. Hoje devemos dar os parabéns para lá de especial, né? Dessa parte agora de notícias católicas. O nosso Papa Leão XIV está completando mais um ano de vida, são 70 anos, né? Então, aqui, é, em nome do nosso apostolado de defesa católica, humildemente, então a gente parabeniza ao nosso Papa, ao nosso sumo pontífice, Leão XIV, por mais um ano de vida, mais um aniversário natalício, e que Deus dê muita saúde para ele, muita paciência, muita luz, muita fé, principalmente a fé em Cristo, nosso Senhor, né, Nossa Senhora, para que ele possa conduzir bem a nossa Santa Igreja. Uma outra notícia que saiu aqui é que o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, o cardeal Jaime Spengler, afirmou em entrevista ao Vatican News que o Brasil vive um momento novo que exige responsabilidade e senso de pertença à nação. Ele comentava o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre os eventos de 8 de janeiro de 2023. Está sendo julgados, ou melhor, já foi julgado, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados próximos, incluindo ex-ministros, militares e assessores. Eles são acusados de crimes como tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, de direito e dano ao patrimônio público. O processo tramita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, já aconteceu essa semana, foi uma semana bem forte, tumultuada, né, por conta disso também. E o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses, né, sendo o principal líder aí, né, de toda esses crimes que foram cometidos, né, infelizmente, tá certo? Mas é aquela coisa, né? Eu não vou entrar aqui muito no assunto política, porque não é o propósito aqui do nosso programa, nem do nosso apostolado, mas é, é aquela coisa, cada um procura aquilo que buscou. Quem planta, colhe, né? Tá certo? Mas a gente reza pelo ex-presidente, né? Por todos esses que foram condenados também, né? É que Deus possa abençoar e perdoar, né? Todos eles, tá certo? Enfim. Bom, hoje, mudando de assunto, né? Hoje é 14 de setembro, exatamente é o dia da festa da exaltação a Santa Cruz. Em 13 de setembro de 335, foram consagradas em Jerusalém duas igrejas, a da ressurreição e a de martírio. No dia seguinte, com uma cerimônia solene, houve a ostensação, aliás, perdão, da cruz que a imperatriz Helena havia encontrado em 14 de setembro de 320. Em 614, Consoroes, segundo rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos e, depois de derrotar Jerusalém, levou consigo, entre os diversos tesouros, também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroes, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor de Deus que manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. Mesmo sem Deus, Cristo humilhou-se fazendo servo. Eis a exaltação da Santa Cruz. Papa Francisco, são palavras dele. Naquela ocasião, Jesus disse a Nicodemos:
Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Chega de fecharmos em nós mesmos. Na origem do ser cristão, escreveu o então Papa Bento XVI, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento. O Evangelho que a liturgia nos propõe na festa da exaltação da Santa Cruz diz que Deus pretende construir uma relação de amor com cada um de nós. Ele se oferece na pessoa do seu Filho Jesus, pregado na cruz. O fato de levantarmos o olhar para Deus nos propõe uma verdade importante. Somos convidados a voltar a nos relacionarmos de novo com Ele. Chega de ficarmos fechados em nós mesmos, alimentando inúteis sentimentos de culpa e esquecendo que, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Elevemos nosso olhar para as estrelas, colocando todas as nossas preocupações em Deus. O fato de elevar nosso olhar não nos deve causar medo, mas gratidão, porque tal elevação é a medida do amor com a qual Deus ama os seus filhos, no Filho. Com efeito, a misericórdia de Deus, como no caso de Nicodemos, ilumina as noites da nossa vida e nos permite continuar o nosso caminho. Não podemos permanecer indiferentes diante da cruz de Jesus, nem com ele e nem contra ele. Trata-se de uma escolha que deve ser feita antes de qualquer ação, porque a vida do cristão nada mais é que o testemunho de quanto Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então, é uma pequena reflexão nesse dia de hoje, em que a igreja comemora a festa da exaltação a Santa Cruz. Certo? Tá bom? Muito bem, vamos falar um pouco das atividades do nosso apostolado. É, prossegue, continua, né, essa limpa que o apostolado está fazendo com relação aquelas pessoas, né, que mandaram solicitações de amizade para o trabalho. Agora veja, tem pessoas que dizem assim: ah, eu não lembro de ter mandado solicitação de amizade para o apostolado. Mesmo que você não se lembre, se você não se lembrar, a pessoa declarar que não lembra, então a gente simplesmente vai lá e desamiga na mesma hora, sem problemas. Tá certo? Porque às vezes a pessoa realmente manda alguma coisa automática, ou ela sem querer, não sei o que acontece. Bom, de qualquer forma, está lá a solicitação de amizade, né? Então a pessoa está fazendo essa limpa daquelas pessoas que realmente não querem conversar, não querem ajudar o nosso trabalho. Então a gente está fazendo realmente essa limpa aí, tá certo? Tá bom? Isso vai acontecendo todos os dias, praticamente isso está sendo feito todos os dias, mas principalmente dentro do momento do nosso bate-papo, nas segundas, quartas e sextas-feiras. A partir de amanhã, o nosso momento com o apostolado, ele vai ter um pouquinho mais de tempo, né? Vai começar mais cedo, vai terminar um pouquinho mais cedo também. Mas vai começar por volta de 7 da manhã e vai até as 9h30, certo? O momento com o apostolado. Somente na segunda. Nos outros dias, permanece os mesmos horários, tá certo? Muito bem. O nosso texto da misericórdia também continua sendo nos sábados e domingos, a partir das 15 horas. Nosso apostolado pessoal e virtual. Quem quiser realizar o mesmo, seja de forma presencial ou a forma virtual, a combinar comigo no sábado ou domingo. E o nosso programa do apostolado normalmente aos domingos a partir das 8h30. Tá certo? Tá bom? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Se você tiver pedidos para fazer também, esse é o momento, tá? Aproveite esse momento aqui do nosso programa para pedir a Deus por aquela pessoa que você tanto ama. Então, rezemos por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão e também pelo senhor Severino. Pela recuperação da saúde de todos, mas em especial pela minha saúde, pela saúde de Dona Romana Maria Jesus,
de Dona Maria Josefa e de Dona Solange Maria de Barros. Por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos. Ontem saiu uma notícia católica também, de um acidente que ocorreu com o nosso bispo aqui da Diocese de Caruaru, Dom José Rui, e a sua mãe, né? Mas graças a Deus ambos já estão bem, já foram tratados e tal, né? Então a gente reza aqui também, em especial, pela recuperação da saúde de Dom José Rui, tá certo? Tá bom? A gente reza também por todos os padres, pelos diáconos e por todos nós leigos. Rezemos também, em especial, pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos e de todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória, Patri et Filho et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, agradecendo a participação de vocês, curtindo, comentando, compartilhando os nossos programas, tá certo? Tá bom? Desejo a todos e todas uma semana abençoada que está iniciando a partir de hoje, tá? E se Deus assim permitir, no próximo domingo voltaremos com mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, tá certo? Peço suas orações para mim, rezem por mim em especial, tá bom? Então é isso, fique com Deus, um santo domingo, uma abençoada semana, salve Maria.